tudo bem com vocês? Bom, na aula de literatura de hoje eu vou falar com vocês sobre o romance urbano. Acompanhem comigo. O romance urbano é o retrato da vida na corte. A gente pode resumir o romance urbano dessa maneira. Mas como tudo isso começou, professora? Bom, a década de 1830 trouxe para os moradores da capital do Império uma nova forma de entretenimento, a leitura de romances estrangeiros, principalmente os franceses, traduzidos e publicados em jornais brasileiros na forma de folhetins. Os romances marcados por lances melodramáticos e finais felizes faziam o gosto dos jovens da corte. Escritores brasileiros, entusiasmados pelo sucesso dos folhetins franceses, aventuraram-se na criação dos romances e em 1843 surge o primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Mas foi com Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar que os folhetins alcançaram um grande sucesso. Preservando características estruturais dos folhetins estrangeiros, esses escritores, ao falarem de amores idealizados, introduzem elementos nacionais, como a vida na corte e os costumes burgueses. Estava definido entre nós o perfil de romance urbano ou de costumes. O romance urbano ou de costumes tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica em determinada época. A estrutura típica desse romance apresenta um herói e uma heroína que se apaixonam um pelo outro e precisam superar obstáculos para viverem felizes para sempre. Como era a linguagem do romance urbano? A linguagem do romance romântico urbano é acessível, porém um aspecto merece muita atenção. É frequente o narrador estabelecer diálogo com um leitor específico, que pode ser um amigo ou um parente. Essa interlocução faz com que a história contada ganhe o aspecto de uma confidência trocada entre duas pessoas íntimas. Era por meio desse recurso que o narrador seduzia o leitor. Vamos ler um trecho do romance 5 minutos de José de Alencar para que vocês possam perceber essa interlocução. É coisa singular, minha prima, o amor que é insaciável e exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, com uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas, dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com enlevo as janelas de um chalé. Não, ao passo que senti esse prazer, refletia no meio de vê-la e falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação, se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Percebam aqui o vocativo, minha prima. Aqui a gente mostra nesse trecho, por exemplo, vocês conseguem perceber a sedução do leitor por meio desse diálogo, tá certo? Com um leitor específico. Uma dica de leitura, A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filhos, que vocês podem encontrar também esse tipo de sedução do leitor. Encontrei você, jovem ardente, feliz, e tentei fazer de você um homem por quem clamara, no meio da minha ruidosa solidão. O que eu amava em você não era o homem que já existia, mas o que viria a existir. Você não aceita esse papel, rejeita-o como indigno de si. Você é um amante vulgar. Faça como os outros, pegue-me e não falemos mais nisso. Perdão, perdão, murmurei. Esqueçamos o resto e não nos lembremos senão de uma coisa, que pertencemos um ao outro, que somos jovens e que nos amamos. Marguerite, faça de mim o que quiser, sou seu escravo, seu cão. Mas pelo amor de Deus, rasgue a carta que enviei e não me deixe partir amanhã. Eu morreria.
agora eu vou falar com vocês sobre os agentes do discurso. O contexto de produção da literatura romântica, ao profissionalizar a condição dos escritores, estimula a criação literária, porque, como eles dependem da venda de seus textos, passam a escrever mais. A circulação inicial dos romances ocorre nas páginas dos periódicos. Além de noticiar os principais acontecimentos, os jornais publicam também folhetins estrangeiros, traduzidos, dando início à formação de um novo tipo de leitor. Que leitor é esse? Alguém que aprecia as histórias folhetinescas e compra o jornal para poder acompanhá-las. E falando desse leitor, devido às elevadas taxas de analfabetismo da população brasileira, o número de leitores na primeira metade do século XIX não era grande. O censo de 1872 estima que somente 18,6% da população livre e 15,7% dos escravos sabiam ler e escrever. Como nessa época o Brasil tinha quase 10 milhões de habitantes, o universo dos possíveis leitores entre brancos e escravos não chegava a 4 milhões de pessoas. Não é de admirar, portanto, que os leitores dos folhetins românticos fossem membros de elite, profissionais liberais da corte ou das províncias, moços e moças que desejavam seguir o exemplo das cortes europeias. A leitura semanal passou a fazer parte também do cotidiano das famílias burguesas, como conta José de Alencar em sua biografia literária. Vamos ler comigo. Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, como os volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do tempo. Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam. Dados os primeiros momentos à conversação, passava-se a leitura e era eu chamado ao lugar de honra. Que legal, né, gente? Parece muito interessante esses relatos. Bom, e aí finalizando o relato de José de Alencar, vou falar com vocês sobre as principais características do romance urbano de alguns autores, na verdade dos principais autores. O primeiro deles, Joaquim Manuel de Macedo. Tinha um público fiel, interessado em textos longos, marcados pela ingenuidade narrativa e pelo bom humor, criação de tipos inconfundíveis de personagens, os estudantes, a moça namoradeira, a criada intrometida, a senhora fofoqueira e inconveniente, a avó carinhosa, a ação em espaços brasileiros, a ilha de Paquetá, as matas da Tijuca, as áreas urbanas do Rio de Janeiro. E dentro dos romances dele tinham elementos românticos das narrativas, com destaque para o romance A Moreninha. Entrelaçamento de vários fios narrativos, doses de suspenses, que era uma característica dos bons folhetins para manter aceso o interesse dos leitores, momentos de emoção, passagens cômicas, cenas da sociedade carioca do século XIX, traços nacionalistas, características brasileiras dos personagens e a apresentação de lendas indígenas, pureza do amor e finais felizes. Quais são as principais obras de Joaquim Manuel de Macedo? A Moreninha, a mais famosa delas, foi publicada em 1844. Um Moço Loiro, publicada em 1845, e A Luneta Mágica, publicada em 1869. Vamos ler um trechinho de A Moreninha. Está inclusive no material de apoio de vocês. Eu vou já dizer a página. Página 104. Vamos lá. Mau tempo. Augusto, já apaixonado pela Moreninha, é impedido por seu pai de visitá-la e sofre por não poder estar com sua amada. Vou deixar maior. Chegou o sábado, o nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o domingo na ilha de e obteve em resposta um não redondo. Jurou que tinha dado sua palavra de honra,
de lá se achar nesse dia. E o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse a honra, julgou muito conveniente trancá-lo no seu quarto. Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios. Erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. O amor é um menino doidinho e malcriado, que quando alguém tenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda mais que solto e livre. Prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele se desgoste. Acabar com as dificuldades e oposições, para que ele durma e muitas vezes morra. Amor é um anzol que, quando se engole, agadanhada-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito destravado, por mais força que se faça, mais o maldito rasga, esburaca e se profunda. Já era tarde, Augusto amava deveras e pela primeira vez em sua vida, e o amor mais forte que o seu espírito exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não há ideias mais livres que as do preso. E, pois o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou atrevida por esse mar imenso da imaginação. Então começou a criar 1000 sublimes quadros, e em todos eles lá aparecia a encantadora moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a como seu vestido branco, esperando-o de cima do rochedo. Viu-a chorar por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Aqui foi o nosso estudante às nuvens, saltou exasperado fora do leito em que se achava deitado. Passeou a largos passos por seu quarto, acusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez 1000 planos de fuga, esbravejou, escabelou-se e, como nada disso lhe valesse, atirou com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo, jurando que não havia de estudar 2 meses. Conseguiram identificar essas características nesse trecho de A Moreninha? Bom, se não conseguiram identificar de cara, dá uma relida nesse texto, tem no livro de vocês, e observem todas essas características. Não esqueçam, os textos literários estão no material de apoio de vocês, para que vocês possam ler, se aproximar, ter intimidade com eles. Vamos para o próximo autor. José de Alencar. Forma mais bem acabada do romance urbano, estudo das relações humanas em função do ambiente em que transitam os personagens, crítica dos costumes, exame mais detalhado da sociedade e, apesar da idealização romântica, caráter mais realista das histórias de amor, com a crítica e valores condenáveis como o casamento por interesse e a hipocrisia. Personagens humanizados, vítimas das pressões econômicas e sociais, elementos românticos das narrativas. Embora o contexto em que vivem os personagens seja uma força dentro dos enredos, a história sempre dá aos protagonistas a oportunidade da redenção final, alcançada pela entrega a sentimentos nobres como o amor e a compaixão. Os perfis de mulher das obras de José de Alencar. Heroínas fortes, donas de seu destino, cujo comportamento é orientado em nome dos ideais mais puros, ainda que para isso seja necessário enfrentar a condenação da sociedade. Mulheres bastante avançadas em relação ao tempo em que vive, exemplo da obra A Senhora. Os principais romances de costumes de José de Alencar são 5 Minutos, publicado em 1856, A Viuvinha, publicada em 1857, Lucila, publicada em 1862, Diva, publicada em 1864 e Senhora, o meu livro predileto desse escritor, 1875. E é sobre esse romance, que está no livro de vocês na página 108, que eu vou falar. Os protagonistas da história são Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Apaixonados na juventude, acabam se separando por problemas financeiros.
Seixas aceita um dote para ficar noivo de uma moça mais rica, Adelaide Amaral. Quando recebe uma grande herança de seu avô, Aurélia resolve vingar-se da humilhação a que foi submetida por Seixas. Decide casar-se com o rapaz e, para tanto, compra-o com um dote de 100 contos de réis. Então, vamos ler um trechinho desse romance. Deixa eu ver se já está maior para vocês. Quem tiver o livro é só abrir o livro nessa página e acompanhar a leitura. É então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. A Aurélia estava lívida e a sua beleza radiante há pouco se marmorizara. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe seblevava o seio e que parecia rigir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isto? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutualmente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é, eu, a mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Vendido, exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Que pesado, não foi? A Aurélia foi bem cruel nessa cena aí, tá certo? Quem quiser ler esse texto, saber por qual motivo ela fez isso, esse texto não, o romance. No colégio tem os romances, tem o material, mas vocês podem ter um fácil acesso desse livro em qualquer livraria, tá certo? No momento vocês não vão encontrar porque estão todas fechadas, mas assim que reabrir, quem quiser ler o romance, garanto a vocês, vale muito a pena. Alencar, através de Aurélia, faz uma dura crítica à sociedade da época. A personagem é independente, capaz de cuidar da própria vida e até mesmo de gerir sua fortuna, mas se vê obrigada a atender às exigências da sociedade que espera que ela arrume um marido para assumir o perfil idealizado para as moças honestas. A crítica, porém, não apaga a história de amor. Pelo contrário, faz com que o sentimento surja cada vez mais valorizado como força redentora de todas as faltas. É o amor que sente por Aurélia que desencadeará a transformação em Seixas. Como seria de esperar, o romance termina, e já estou contando o final, mas também tem no material de vocês, né? Termina com a reconciliação dos amantes. Essa reconciliação só é possível porque Seixas é capaz de compreender que algo socialmente aceito, casamento por conveniência, era moralmente condenável. Para finalizar, Manuel Antônio de Almeida. Autor de uma única obra de peso, posição diferente dentro do quadro do romantismo brasileiro, estética da malandragem, retrato das camadas mais carentes da população, personagens movidos pela necessidade que praticam pequenos golpes, exploram relações de influência e proteção e se divertem em festas populares. Principal protagonista, Leonardo ou Leonardinho, filho de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, porém criado pelos padrinhos. É um verdadeiro anti-herói
que aprecia a malandragem e envolve-se com várias mulheres. Ao contrário daquilo que caracteriza o romantismo, a idealização dos personagens não aparece nessa obra, tá certo, turma? Quase uma comédia de costumes, obra de contornos realistas que apresenta o avesso das instituições sociais supostamente sérias e respeitadas. É a exploração do humor como recurso narrativo que empresta maior realismo aos acontecimentos e personagens. A obra é Memórias de um Sargento de Milícias, publicada em 1852. O trecho está na página 115, o trecho do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, as três em comissão. O major recebeu as de Rodaque, de Chita e Tamancos, não tendo a princípio suposto o quilate da visita. Apenas, porém, reconheceu as três, correu apressado à camarinha vizinha e envergou mais depressa que pôde a farda. Como o tempo urgia e era um incivilizado deixar só as senhoras, não completou o uniforme e voltou de novo à sala de farda, calças de enfiar, tamancos e um lenço de alcobaça sobre o ombro, segundo seu uso. A comadre, ao vê-lo assim, apesar da aflição em que se achava, mal pôde conter uma risada que lhe veio aos lábios. Então, essa cena que a madrinha de Leonardinho e duas amigas vão procurar o Major Vidigal para pedir que ele mande soltar o rapaz, preso por uma ordem sua. O que está em questão, mais uma vez, é o poder de Vidigal. Então, veja como o narrador o descreveu nesse trecho. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, me chama no chat e até a próxima aula, gente.